Bolsonaro foi atacado pelo Lula e por Alexandre de Moraes em plena rede nacional. Bolsonaro reagiu de forma assustadora e de imediato. Então, nesse vídeo nós vamos comentar sobre essa situação do Bolsonaro, que aparentemente estava controlada de quarta-feira para cá, só que as coisas literalmente saíram do controle e foi piorando, tá? Além disso, nós vamos comentar mais sobre a situação da extrema direita, brigando aí entre a direita e a extrema direita, né? Vamos falar sobre o ataque do Lula e também do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro e, consequentemente, a reação do Bolsonaro e quem mais o Bolsonaro chamou de apoio internacional. Então nós vamos comentar mais sobre essa situação do Bolsonaro aí, que realmente assustou aí até mesmo os próprios aliados, né? O Bolsonaro não deixando barato, toda essa guerra aí, essa situação extremamente complicada. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro, a fala do Lula que irritou o Bolsonaro, né? Uma situação extremamente grave, extremamente complicada e em especial por conta da brincadeira do Lula lá e também cobrança, tá? Praticamente todo mundo sabe que há 2 anos atrás houve lá uma invasão a Brasília, né? Quebra-pau lá, pânico de modo geral, prisões, essa que é a realidade. Muita gente presa, né? E a situação saiu do controle. Depois as coisas mudaram, né? É claro, houve uma intervenção da força estatal, da força do Estado, prendeu muita gente e de lá para cá as coisas, né? Aparentemente foram mais controladas. Hoje, no dia de hoje, no dia 8 de janeiro, tem sempre um evento de comemoração, ou pelo menos lembrar tudo o que aconteceu durante todo aquele tempo. E aí, né, num determinado momento, o Lula faz um discurso, né, praticamente para todo mundo lá que estava lá nesse evento, essa que é a realidade. O Lula faz esse discurso lá, público, para todo mundo, é claro, acompanhar, inclusive até mesmo o próprio Bolsonaro. Foi daí que saiu a confusão, quebra-pau. Antes disso, já aproveita e já deixa um like, porque assim você recebe outros vídeos. Mas enfim, o Lula tava lá, tava o Fachin, tava de certo modo também a Carmen Lúcia e mais outras pessoas lá, né, nesse evento, militares. O Lula simplesmente falou da importância do 8 de janeiro, de comemoração, e também cobrou, né, publicamente o ministro Alexandre de Moraes, né, que houvesse punição, ou pelo menos que tem que haver punição. Isso, de certo modo, acabou aí irritando Jair Bolsonaro, né? Isso porque, todo mundo sabe, a Polícia Federal está aí, de certo modo, pressionando o Bolsonaro dia após dia, e algumas pessoas, ou pelo menos aí o que se indica, é que supostamente ele está na liderança aí desse evento que aconteceu lá. Até aí você sabe que, né, ele está à frente. Então Lula fez essa declaração e, de certo modo, acabou irritando o Bolsonaro. Tá? E qual foi a declaração que o Lula fez e que provocou esse estresse aí no Bolsonaro, que ele veio a público falar? O Lula simplesmente disse isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar o vídeo para você acompanhar. Já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido. Então, o Lula começou nessa brincadeira aí, ou pelo menos nesse tom. Aí você vai acompanhar também que o Alexandre de Moraes vai ali ficar, e aí o Lula faz mais o seguinte. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério, e não adianta. E aí o Lula faz essa brincadeira lá e logo depois ele simplesmente faz aí uma cobrança, né, ao Alexandre de Moraes, aos ministros, e aí a coisa vai ficando feia porque Bolsonaro do outro lado acompanha tudo isso. O Bolsonaro do outro lado está acompanhando tudo isso e acompanhando de perto e dá uma resposta ao Lula. Essa aqui é a realidade.
Então o Bolsonaro vê tudo isso, a cobrança, né, a humilhação, o constrangimento aí em rede nacional e simplesmente o Bolsonaro decide aí, né, atacar. Aí logo depois o Lula faz uma brincadeira lá que era, né, que amava a democracia e isso aos ouvidos do Bolsonaro não saiu, né, muito legal. Inclusive o Bolsonaro até trouxe um aliado aí de peso. Mas vamos lá, vamos ouvir aí, ver, é claro, o que o Bolsonaro falou. Mais as amantes, esse é o chefe da nação que fala em família? Que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade. Dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa, como com toda certeza, grande. Então você vê aí o Bolsonaro, ele simplesmente, antigamente, quando tinha qualquer problema do tipo, ele simplesmente ficava mais na dele, ficava mais tranquilo. Mas aí, agora, qualquer manifestação, que seja do Lula, que seja de qualquer um outro, ele simplesmente vai à rede nacional e faz lá praticamente um desabafo, né? Principalmente depois de ver aí, de certo modo, o sorriso estampado aí do Alexandre de Moraes, né? A felicidade dele, enfim, todo o pessoal, e o Bolsonaro passando por uma situação extremamente complicada e grave. E aí, para poder piorar, você fala assim, ah não, Cláudio, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, foi só uma humilhação. Não, teve mais essa daqui, ó. 4, eu acho que você deve estar acompanhando aí, 4 deputados do PL simplesmente deixam o partido, ou seja, há uma pressão gigantesca em cima do Bolsonaro, de certo modo, por isso ele está tendo toda essa reação aí, né? O pessoal deixando e falando que já não quer mais, né? Por conta que o Bolsonaro entrou no partido e a galera vai saindo. Aí você fala assim, tá, mas e aí, Cláudio, qual foi a reação do Bolsonaro ao saber de tudo isso? Toda essa situação constrangedora, quem que ele chamou um inimigo de peso, pelo menos alguém de peso, para poder ajudá-lo aí? Bem, o Bolsonaro recebeu simplesmente um e-mail desse cara aqui, ó, né? Um homem de peso aí no mundo da política, né? Que é o Donald Trump, tá? Então você vê aí que é o presidente aí de uma das nações mais poderosas do mundo, se não a maior, tá aí. Enfim, aí o Bolsonaro simplesmente recebeu um convite para poder ir, né, na posse dele. E aí, consequentemente, planejar algumas coisas, uma maneira de reagir a tudo isso. Então você vê que é uma situação extremamente complicada, grave. O Bolsonaro não deixa barato e agora tudo ele praticamente já responde de imediato. Embora o advogado dele tinha mencionado, falado, orientado para ele, né, dizendo que, pelo menos o próximo advogado criminalista aí, dizendo que não é para bater de frente, mas o Bolsonaro não consegue, ele simplesmente reage. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala na próxima. Valeu, um abraço.